Meu cordial bom dia a todos. Abram, por favor, a Bíblia em Ezequiel capítulo 7, é o que nós vamos tratar hoje. Nós tivemos a primeira aula semana passada, não é isso, pastor? Sim. E falou sobre, foi uma introdução ao livro de Ezequiel, está na nossa nova revista, hoje a segunda aula. E hoje nós vamos falar de uma lição chamada Vem o Fim. Ela é meio que escatológica e não traz notícias boas. Só que eu percebi que mesmo diante do caos, há renovação, há renovo. E é o que nós vamos perceber aqui hoje nos ensinamentos de Ezequiel. E ontem eu dediquei algumas horas para fazer os meus apontamentos aqui em cima do que a revista havia sinalizado. Eu percebi ontem, através do estudo, por isso que a ignorância nos cega. Não que eu nunca tivesse lido o livro de Ezequiel. É óbvio que muitas pregações, ministrações, porque ele é um dos maiores livros da Bíblia. Talvez quarto, quinto em número de capítulos. Ele é muito extenso. E já ouvimos muito sobre ossos secos e tal. Mas ontem eu entendi mais claramente o que simboliza os ossos secos. E nós vamos passar por aqui. Então é uma lição, não é nada agradável, porque fala de fim, mas nós podemos, por conta da bondade divina, extrair que mesmo diante de ossos secos, para quem tem fé, há esperança e sempre há renovo. É a essência dessa lição, me parece, sem querer ficar só no fim, que é o estudo de hoje. Mas eu não me senti confortável em ficar só até aí, e como a lição é relativamente curta, não tem tanta matéria, vamos pôr assim, nós vamos poder dar uma avançada por esta linha do renovo, e não só do fim, que é a lição em si. Mas abram e deixem abertas as Bíblias, daqui a pouquinho nós vamos passar pelos versículos do capítulo 7 de Ezequiel. Vamos dar uma navegada aqui no roteiro, nós entendemos o que nós vamos estudar. O texto áureo, né, que a nossa lição bíblica traz, é Ezequiel 7:2. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Bom, era um versículo meio que apocalíptico, fim. E aqui nós poderíamos usar termos como destruição, foi o que ocorreu no ano 70 a.C., que essa profecia diz respeito exatamente à destruição de Jerusalém, ao povo cativo, 70 anos de Babilônia. Nós conhecemos bem a história, todo mundo já tem pelo menos uma visão panorâmica. E Ezequiel traz um anúncio terrível, que o templo seria destruído, que era o maior símbolo do judeu, o templo de Salomão, que de fato ocorreu, ele falou muito antes. A verdade prática, que é o que a lição nos traz. O atalaia de Deus, se referindo a Ezequiel, soa o alarme do iminente perigo e o inevitável, ao termo, inevitável juízo se aproxima. E aqui nós poderíamos, por que inevitável? Teimosia, idolatria, desviar do caminho. E aí Deus não encontrou outra alternativa senão punir. Mesmo porque, naquela ocasião, Ezequiel profetizou isso há mais ou menos 700 anos, antes de Cristo nós estávamos sob a lei. Isso também é muito importante compreender. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7, que fala do fim, enfatizar o sentido das expressões repetidas, que eu vou fazer questão, não gosto muito de ler, mas vou fazer questão de passar por versículos do capítulo 7, o quanto o profeta é incisivo. Vai acabar, vai acontecer,
o juízo vem. E nós sabemos que o povo ensurdeceu e não ouviu. Tanto é que o juízo veio. Identificar o inimigo, que servirá como instrumento do juízo. Esse juízo que a Bíblia fala nesse capítulo refere-se à sentença. Sentença de morte, sentença de destruição, sentença de escravidão, de humilhação, dor, sofrimento, etc. Tudo de ruim. Por isso que o nosso capítulo de hoje é fim. E, avançando, a palavra-chave é fim. Porque foi o fim da era davídica, que foi o auge do povo judeu. E terminou com as profecias de Ezequiel sendo cumpridas, no ano 70 a.C., com a destruição do templo. Bom, os tópicos da lição, nós vamos falar sobre a profecia em si. Vamos fazer uma introdução, que eu busquei um pouco história, dar uma visão histórica, que eu acho legal entender essa panorâmica histórica, a extensão, quando é que foi. Vamos falar sobre o fim, vamos falar sobre as expressões repetidas, e vamos falar sobre o inimigo. Esse inimigo aí é Nabucodonosor, que Deus usou para destruir, para cumprir a profecia, porque Deus usa o ímpio, e muito, para fazer cumprir as suas profecias. Então vamos passar aqui por uma análise histórica, porque eu gostaria, como nós temos uma lição relativamente curta hoje, nós podemos passar por aqui antes de avançar. E nós estamos numa escola bíblica, então eu acho importante aprendermos. E vamos estudar sobre Samaria e Judá. Todo mundo aqui já ouviu falar tribos do norte, tribos do sul. Vamos entender um pouquinho disso para a gente chegar... Senhor? Reino do norte, reino do sul. A capital do norte era Samaria. Samaria caiu, foi destruída antes dessa que nós estamos estudando hoje, que é de Judá, que é Jerusalém, que é do sul. Um aconteceu em 722, e os assírios foram a vara de Deus para as 10 tribos do norte, que foram subjugadas pelo rei Salamazer, o assírio. Vejam bem que de 722 a.C., lembrando que até chegar o ano zero na era antes de Cristo, os anos são contados de trás até chegar no ano zero. Então, 722 caiu as 10 do norte, Assíria, Salamazer, rei Salamazer. Em 586, portanto, bem depois, que foi o do sul, Judá e Benjamim, queda de Jerusalém. Aí sim veio Nabucodonosor, rei babilônico, não mais assírio, que destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Então são dois momentos históricos. Todos os dois momentos foram profetizados pelos profetas do norte, na época de 722 a.C., antes inclusive, que profecia para o porvir, né? E também foi profetizado por Ezequiel e Jeremias, no que diz respeito à queda de Jerusalém ocorrida em 586 a.C. Então, vejam que, após o auge, por volta de 1930, com Davi, antes de Cristo, e Salomão, filho de Davi, houve, a partir do reinado de Jeroboão, uma queda, idolatria, enfim, tudo que Deus não gostava. A Bíblia chama abominação. Deus abominou e acabou a paciência dele. Acabou em 722 para as 10 tribos do norte, em 586 para as 2 tribos do sul. Mas, enfim, passado esse momento histórico aqui, para a gente entender, nós vamos entrar aqui no capítulo 7. Eu gostaria que você abrisse, que nós vamos ler alguma coisinha. Tem como base, o capítulo de hoje é o 7, o fim. Tem como base o juízo, lembrando que juízo é sentença, eu sentencio. Deus disse, eu vou punir ao povo de Deus, à terra de Israel, bem como e para todo mundo. E aqui a gente começa um ponto importante, que é no versículo 2 do mesmo capítulo. Primeiro, vamos memorizar essa frase.
ela repete, nós vamos ver várias vezes. Assim diz o Senhor. Ele está reiterando, por isso que fala repetidas vezes. Assim diz, e em especial Jeremias e Ezequiel, que são contemporâneos, advertindo os habitantes a não confiarem na existência do templo. O que ele está dizendo com isso aqui? Deus habita em qualquer lugar. Tanto é que a profecia de Ezequiel, que previu, porque houve vários êxodos, várias levas de prisioneiros, aconteceu lá no Iraque, que eu fui pesquisar. Babilônia hoje é Iraque. O que é o Iraque hoje? Foi um dos maiores impérios com Nabucodonosor. Aliás, vamos aproveitar a história. O Império Babilônico começou na época de Abraão, contemporâneo de Abraão, com Hammurabi, Código de Hammurabi, lei dente por dente, olho por olho. Quem nunca ouviu isso? Quase 2000 anos antes de Cristo começou um grande império. Sabe quando esse império acabou? Olha que curiosidade, o que é a justiça de Deus. Às vezes a gente vai estudar história e imagina o quanto nosso Deus é um Deus histórico, que milênios são concatenados para acontecer exatamente o que ele previu, o que ele disse que iria acontecer. Há quase 2000 anos, quando Hammurabi começou o Império Babilônico, ele ascendeu e chegou em seu auge com Nabucodonosor, que foi usado como vara para punir o povo de Deus, excedeu nos castigos, e Deus veio e falou assim: opa, agora eu vou mandar um maior para te destruir, porque a vara vale, como é que é o negócio? A vara que bate Chico, como é que é? Bate em Francisco, que bate no Chico. E veio Ciro, que é o outro rei, que é da Pérsia, e destruiu a Babilônia. É a história. É a história. Vejam que começou e terminou num enredo bíblico, história pura, mas encaixa perfeitamente no que foi profetizado. Então, observem, voltando no templo, os judeus naquela época, povo escolhido, conhecedores da história fantástica que os uniu a Deus no concerto sinaítico, né, com Abraão, depois veio ali com Moisés, as leis, o povo escolhido, eles não imaginavam e não acreditavam nas profecias de Jeremias e Ezequiel, que o templo seria destruído, porque eles imaginavam como que um Deus tão poderoso, que nos tirou do Egito da escravidão, vai deixar o nosso templo ser destruído. Virou pó, queimou tudo. Só para vocês terem uma ideia, Ezequiel, e aí já entrando lá numa das conclusões, mas eu acho oportuno já colocar vocês para refletir. Ezequiel viu o pai e a mãe dele, o pai era sacerdote e ele sendo preparado para ser sacerdote, serem degolados, porque os generais de Nabucodonosor eram extremamente violentos, morte, e quem não matava, quem não era morto, quem não era vítima de morte violenta, ele levava cativo. E sabe quem ele deixou para trás? Os pobres. Quem ele levou? Nós conhecemos a história de Daniel, que é contemporâneo. Levou os sábios, levou os ricos, os letrados, os afortunados. Punição de Deus, porque se a gente for ler com afinco o capítulo, a gente vai perceber que não só profanavam o templo do ponto de vista de idolatria, mas também na questão econômica subjugavam os mais fracos. Veio Nabucodonosor, quem que ele levou? Quem estava subjugando os mais fracos. História, basta ler. E eles acreditavam nesse templo, mas o templo não somos nós. Eu vou acreditar em pedra porque foi Salomão que construiu. Se esse templo estiver profanado, Deus vai afastar de lá. E Deus, tanto foi assim, o templo de Jerusalém, Israel. E o Império Babilônico é lá no Iraque hoje, onde é o Iraque hoje. Terra devastada, invadida, destruída, virou nada. Até hoje está sendo castigado, vamos ser sinceros. O que é Iraque hoje? Nada.
Nada. Bom, ao acreditar no templo e confiar no templo e profanar o templo, colheram o que plantaram. E Deus foi manifestar a Ezequiel, que continua na fé 5 anos depois. Imagina um jovem, ele era bem jovem, tanto é que ele não havia sido ordenado sacerdote, porque havia uma idade, que é 25 anos para ser ordenado, e 30 anos para começar a executar. Ele não havia sido ordenado, estava sendo preparado, mas já estava chegando na idade. Quando chegou a idade, ele estava no exílio, não desistiu de Deus, mesmo vendo seus pais sendo degolados. E aí Deus mandou a profecia para ele. Lá longe do templo, que foi destruído, conforme ele havia profetizado, hein? Bom, qual que é a extensão? O texto fala nessa expressão escatológica. Escatologia é estudo do fim, como serão os fins, como será o fim dos tempos para toda a humanidade. Ele fala que isso se estende. A ira de Deus não vai ficar encoberta. Ele usa termos assim, pesados, até para, de certa forma, para assustar o povo. Imagine Ezequiel, o tanto que ele não era querido, vocês podem pensar? Um camarada que via roda de fogo no céu. Que ele era meio... Porque a gente fala um profeta, é só luxo, que luxo. Ser profeta como ele foi, de predizer a destruição, o cara era odiado, quem queria ouvir isso? Estou aqui no meu sucesso aqui, no templo, tranquilo na minha terra, você vem dizer que isso aqui vai acabar e ainda vou ser levado preso? Não, moço, que esse é o nosso Deus, não. Mas continuaram na idolatria. Quando que ele fala? Quando virá? Ele fala assim, agora. O verbo vir demonstra urgência, porque lá em Ezequiel 1:5b fala assim, eis que um só mal vem, para acabar. Eis que vem, Ezequiel 1:6, vem a tua sentença, Ezequiel 1:7, eis o dia, eis que vem, Ezequiel 1:10. Síntese, o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Deus para com seu povo, após a traição. E ele deixou muito claro, é hora da prestação de contas, porque o povo se esqueceu do histórico com Deus, virou as costas para Deus, não ouviu as profecias, não ouviu o que estava escrito que iria acontecer, e continuou idolatrando, subjugando os pobres, e assim por diante. Aí deu no que deu. Vamos continuar. O capítulo 2, e aí é a hora que nós vamos acompanhar. Traz uma série de expressões, de sentenças, juízo de Deus, que confirmam o sentido ao termo que a revista usa, de destruição total. Tanto é que a linhagem davídica, do ponto de vista reinado, acabou. Depois veio outra história. Vamos lá no capítulo 7, acompanhe comigo. Eu sublinhei apenas algumas passagens, apenas alguns versículos, mas que são emblemáticos. Acompanhe comigo. O capítulo 7 na minha Bíblia está dizendo aqui que foi em 594. Se eu estou dizendo que foi em 586 que caiu, então alguns anos antes, Ezequiel já estava, e aqui ele já estava dando, tipo, a sentença final. Vamos lá comigo. No versículo 2, é o que nós lemos, né? E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor, ele fala isso muito, a respeito da terra de Israel. Vem o fim sobre os 4 cantos. Vamos continuar. O 3 e o 8, eu vou resumir aqui para a gente não ficar perdendo tempo tanto, falam a mesma coisa, assim como o 4 e o 9, falam assim, agora virá o fim sobre ti, e sobre ti eu enviarei a minha ira. Agora você pensa, a raiva que Deus estava, falar, repetir, lá no 4, o meu olho não te poupará, nem terei piedade de ti. Assim diz o Senhor lá no 5, versículo, assim diz o Senhor Deus, o mal, eis que é chegado, um só mal. Veja que
Não haverá, a minha Bíblia, ela é fantástica, eu até recomendo, ela tem um versículo em preto, e um comentário abaixo de cada versículo, todos os versículos da Bíblia, por isso que esse tijolão, explicando o que é. É uma Bíblia, para quem gosta de estudar, que às vezes a gente fica em dúvida sobre um versículo, ela logo embaixo traz. O que ele queria dizer isso? Em outras palavras, não existirá nenhum espaço para o descanso. O arrependimento, num tempo passado, teria evitado, mas agora já é muito tarde para salvar. A cidade, se referindo a Jerusalém, e o templo, se referindo ao templo de Salomão, que foi destruído. Ao 7, o dia da dificuldade olha o presente, é chegado. 8, eu te julgarei segundo os teus caminhos, e sobre ti porei todas as tuas abominações. 9, o meu olho não te poupará, nem terei eu piedade, te punirei, olha para vocês verem a certeza, de acordo com os teus caminhos. Olha o que essa Bíblia minha fala nos comentários interpretativos. O Senhor sempre quer curar, como foi cumprido em Cristo, o qual não veio para condenar, mas para salvar. Mas se rejeitado, ferirá, exatamente como Jerusalém foi atingida duramente. 11, nenhum deles permanecerá, nenhum, nem o seu rumor, nem existirá lamentação. O que ele está querendo dizer? Aqui, olha o comentário que eu fiz há pouco com o meu livro, dessas observações. Como os nobres de Judá praticavam essa vara da maldade, os nobres, os que foram levados, castigados, perderam tudo e ainda viraram escravos. Imaginem. Como os nobres de Judá praticaram a vara da maldade nos fracos e indefesos, o Senhor então praticou isto neles. Duro. Ao 12. O que ele fala sobre isso? A ira, que vai recair. Qual que é o pensamento aqui? A conduta de negócios que se tornou o mais importante para Judá, logo se terminaria. A igreja foi profanada, tudo agora é dinheiro, tudo é negócio, ele está dizendo isso. Vamos lá para o 15, vamos passar mais rápido, senão a gente perde tempo. Mas olhem o que eu estou querendo trazer, que versículo é versículo, o quanto a profecia foi precisa. Foi dizendo, vai ser destruído. Ponto. A espada está fora. Fora de quê? Da bainha, vai ser usada. Virá fome, 15. Peste, devoração, 16. Mas os que fugirem deles escaparão, estarão pelas montanhas como pombas dos vales. Todos eles gemendo, todos por causa da sua iniquidade. Está lá em Gálatas 6, 7 e 8 também. Vamos lá para o 19. Porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. O tropeço da iniquidade é o pecado dos ídolos. Questão de riquezas, ouro e prata. Aqui o doutrinador aqui do livro chama isso de estupidez. 21, eu os entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa. Aqui ele está se referindo já a Nabucodonosor, exatamente ao opressor. E por despojos, aos ímpios da terra, e eles, os invasores, a profanarão. E para fechar, eles profanarão o meu lugar oculto, templo, porque os saqueadores entrarão nele. Isso aqui, é onde residia a Arca da Aliança dentro do templo, segundo o intérprete aqui da Bíblia. Vejam bem que ficou muito claro, acho que o capítulo 7 não deixa, e não quer deixar mesmo, a menor dúvida do que queria acontecer. Ao 23, porque, a 23, a terra está repleta de crimes sangrentos.
24, portanto, eu trarei o pior dentre os gentios, e eles possuirão a sua casa. Os gentios são os não-judeus. Qual que era o pior? Por que Babilônia era o pior? Porque eles eram mega violentos. E trouxeram, eles arrancavam os olhos, eles decapitavam, eles levavam o que tinha de melhor, tanto do ponto de vista de riquezas, quanto do ponto de vista pessoas mais preparadas. Tudo, eles tiravam tudo que podiam e levavam para eles. 25, destruição vem, e eles buscarão a paz, mas não haverá nenhuma. 26, dano sobre dano virá, rumor se levantará sobre rumor, então buscarão a visão do profeta, mas a lei do sacerdote perecerá, e também o conselho dos anciãos. Foi o tempo que dava para ouvir o conselho, agora não dá mais. 27, e eu lhes farei conforme o seu caminho, e de acordo com os seus merecimentos os julgarei, e eles saberão que eu sou o Senhor. Vejam que é mega claro, é muito claro o que iria acontecer. Eu fiz questão de ler porque um dos tópicos da lição, ele enfatiza muito isso na lição, e além do que, é um capítulo destinado para dizer exatamente o que nós entendemos. Vai haver castigo. Bom, o que, por exemplo, em Ezequiel 1:4 e 1:9, se vocês forem ler, é praticamente a mesma assertiva, pelo menos na minha Bíblia. Praticamente idêntico. O que ele queria? A repetição demonstra a intensidade do juízo, anunciado de antemão, compatível com a natureza divina. O objetivo: erradicar a idolatria, que causava abominação a Deus. E Israel recusou esse remédio, pelo que seria possível pelo arrependimento. Também está lá em 2 Crônicas 36:16. Dito isso, do capítulo 7, que nós passamos aí, o capítulo de hoje seria isso. Aí nós vamos dar mais uma navegada aqui. Mas imaginem, e aqui vai a nossa primeira reflexão do dia. Porque não adianta nós estudarmos algo que aconteceu há 2.700 anos atrás, se a gente não contextualizar, concorda? Nós precisamos, o que nós podemos extrair disso? Aí eu vou ter duas colocações, salvo engano. Primeira reflexão: seria diferente o juízo de Deus nos últimos dias? Vamos trazer bem para a nossa atualidade: corrupção, legalização do aborto, pornografia. Vamos parar por aí, porque todo mundo já sabe do que eu estou falando. Hoje nós temos problemas. Aí eu vou perguntar de novo: seria diferente o juízo de Deus nos dias de hoje? Um dia Deus pedirá contas do que está acontecendo? Ou vocês acham que essa impunidade vai perdurar? Deixa eu citar um exemplo, me permitam. Quem aqui já ouviu falar do apartamento cheio de dinheiro do Eliseu Padilha? Alguém aqui lembra? Quem que está no grupo de transição atual do governo? Quem? Eliseu. É um dos... dentro de um apartamento, em notas de 100, 250. Eu não lembro o valor, mas eu lembro da foto, que era um apartamento. Gente, vocês acham que isso vai perdurar? Vai ter juízo uma hora. Agora, nós, aí vamos lá no Eclesiastes 3, às vezes pensamos que é no tempo que nós achamos que tem que ser. Mas nós estamos falando aqui de tantos mil anos. E depois, eu não falei agora, não falei há pouco aqui de um império que começou em 1800 a.C., com Hammurabi, e terminou quando o povo babilônico extrapolou o que Deus queria que eles fizessem, eles foi aniquilado. Então, 1800 mais 700, não é essa conta. Mas, enfim, são muitos séculos. Muitos séculos.
Na verdade, dá uns 12 séculos de império, 11 séculos, 12 séculos, mas foi aniquilado no momento que Deus achou que era para ser. O juízo virá em algum momento. Nós é porque, na nossa capacidade de entendimento extremamente limitada, não conseguimos enxergar. Mas ele nunca deixou de vir. Olha o segundo questionamento que eu gostaria que vocês refletissem. Será que, como cristãos, agora referindo a nós, estamos conscientes desta realidade espiritual que existiu e ainda existe? Nós estamos sob a graça, é outra aliança. Mas nós também podemos entender que a graça nos perdoa, nos aproxima de Deus, nos salva, etc. Contudo, as consequências do pecado, mesmo na época da graça, ainda remanescem. Está perdoado? Agora, na graça, sim. Contudo, há custos. Amigo meu que fala isso, eu acho espetacular. Há custos, não tem almoço de graça. Há custos. Então, é uma reflexão que nós precisamos trazer para os dias de hoje. E no tópico 3 eu trouxe algumas curiosidades, até para dar uma incrementada na aula, porque a aula de hoje é isso aí. Isso nós acabamos de ver, é o fim. Ela fala sobre o inimigo. Quem é o inimigo aqui? Nabucodonosor. Foi outros, Salamazer em 722, com as tribos do norte, agora Nabucodonosor. Vamos ver algumas curiosidades. Lá em Ezequiel 1:10, assim como em 2 Reis 25, Jeremias 51, fala assim, ó, veio a tua ruína, já floresceu a vara. A vara quer dizer o que na Bíblia? Correção, disciplina. A vara no filho, disciplina, Provérbios. Mas aqui a vara é simbolizada por Nabucodonosor, o Império Babilônico. Quando ele fala floresceu, o império já estava forte o suficiente para chegar e destruir. A vara já estava pronta. Floresceu é porque está verde, está prontinha para o chicote. Vamos ver algumas curiosidades. O nome Nabucodonosor, na língua da Acádia, que é na época deles, significa protegeu minha herança. Ele com certeza foi uma das pessoas mais poderosas da terra. Eu notei alguns aqui, Assírio, Império Babilônico, Império Persa, Império Grego, Mongol, Romano, por último, União Soviética, que caiu em 91. Observem que todos eles tiveram ascensão e queda, ascensão e queda, ascensão, e agora a roda está girando muito mais rápido. Eu não vou entrar aí agora nesse aspecto, mas os impérios, assim como o de Nabucodonosor, têm passado por ascensão e queda, sempre. Babilônia, nós precisamos entender Babilônia ligando a Nabucodonosor. Foi o nome dado à capital da Suméria, a antiga Mesopotâmia, que é Iraque, como eu já disse, lá nos rios Tigre e Eufrates, aí tem uma história bem rica, né? E o que nós podemos ver a respeito do inimigo? Quando ele fala inimigo, Babilônia, é o capítulo 3 da revista. Deus julga os poderosos, que abusam da autoridade e cometem erros. Há julgamento para os poderosos. E aqui falando de um grande homem, Nabucodonosor, muito sábios, porque onde ele chegava, ele pilhava, levava o que tinha de valor e levava as cabeças pensantes, então ele tinha muitas pessoas ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, excedeu no que Deus gostaria e definiu o que ele deveria ter feito e foi punido. Aqui, nós temos aqui duas lâminas de conclusões. Vamos lá. Eu tentei pôr uma ordem aqui. Ezequiel era um profeta diferente. Completamente diferente. Tanto é que se nós tivéssemos Ezequiel hoje, possivelmente nós chamaríamos ele de louco. Sim. Porque ele previa coisas que ninguém queria. Porque a forma dele externar suas profecias que ele recebia eram completamente alegóricas, completamente diferentes, né? Não era
um profeta comum. Eu comecei a ler lá, imagina um cara que via rodas de fogo girando no céu, tantas menores e outras maiores, uma girava para a esquerda e outra girava para a direita. Era um cara muito diferente, né? Só que nós fomos avaliar Jesus, 730 anos depois, mais ou menos, usufruiu do que Ezequiel dizia. Por que ele é tido como profeta messiânico? Porque dentre aqueles profetas do Antigo Testamento, foi um dos que mais falou, talvez o que mais falou, sobre o Messias, a vinda do novo reino, a vinda do Salvador, aquele que viria e traria um novo nascimento, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, mesmo porque essa já vai ser destruída. Mas virá algo novo, virá renovo. Ele sempre dizia, ele sempre falava. E Jesus citou lá em Ezequiel 52:7, a passagem de Ezequiel em uma das suas pregações. Que formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas. O que são as boas novas? O Novo Testamento, a nova aliança que ele já previa 7 séculos antes. Imagine a situação de Ezequiel, um jovem, praticamente um menino, vamos ser sinceros, ontem eu estava vendo uma ministração, até para enriquecer aqui, segundo consta, segundo esse ministrante, Marco Feliciano, foi o que eu achei lá, ele fala o sonho de Ezequiel, a profecia, quem quer ver, apesar que é muito barulho e pouca informação, mas acaba que a gente extrai alguma coisa. Eu nunca tinha visto, mas é muito mais barulho do que... Mas ele fala que Ezequiel, segundo ele, aos 17 anos, sabe, um menino, começou a profetizar isso. Quem que vai acreditar num menino de 17 anos falando essas loucuras? É louco. Ele anunciava os julgamentos divinos e dizia: o pecado jamais ficará impune. E a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. E ele dizia mais, vou usar um termo lá do direito, ele falava assim, é indesculpável, porque a nossa história, nosso povo judeu, com Deus, ela vem de longas datas, de muitos séculos, de muitos concertos que Deus fez conosco. Ele nos deu Moisés, Ele nos deu as leis, Ele nos deu anciãos, Ele nos deu sacerdote, Ele nos deu profetas para dizer, não faça isso, faça aquilo, porque senão vai acontecer isso. Então, esse indesculpável é que não há desculpa. Eu fiz porque eu não sabia, não é o caso do povo judeu, porque o que Deus fez ao povo judeu, não deixa dúvida que ele era o povo escolhido, que ele tinha mandado vários homens e mulheres de Deus para advertir, como foi o caso de Ezequiel. Contudo, o povo não escutou. Dura serviço, que a Bíblia fala. Então, aqui nós poderíamos usar outro termo. Ao povo que sabia o que deveria fazer e não fez, ao contrário, fez o que não deveria ser feito, idolatria, assim por diante, ele é imputável. O que é imputável? Quando nós falamos em menor idade para maior idade. Aos 18 anos eu sou imputável. Por que eu sou imputável? Porque eu imputo a você o cometimento de um crime, que agora você tem 18 anos e tem capacidade de entendimento, de saber o que é certo e o que é errado. Diferente de um de menos de 18, que vai responder por ato infracional, não vai responder por pena, por crime, porque não pratica crime, ele pratica outra coisa chamada ato infracional. Mas o povo de Deus, neste momento, já havia recebido todas as informações, todo o conhecimento que lhe tornava imputável. Ele não era inimputável, por isso veio o juízo. Mas eu disse, não faça isso, vai lá e tema. Eu disse, não faça aquilo, vai lá e tema. Vai vir juízo, vai vir sentença. É a vara, é a correção. Observem isso aqui. Estar consciente, sabermos, que era o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Estar consciente a respeito do juízo de Deus não significa viver
com medo do juízo iminente. Outra reflexão que eu reputo importante nessa manhã para nós, utilizando Ezequiel 7. Será que nós estamos na primeira ou na segunda assertiva? Nós conhecemos, mas não tememos e continuamos fazendo errado. Porque não adianta só saber. Eu sei e a partir daí eu vou agir conforme. Ou eu sei e vou continuar negligente como foi à época. E deu no que deu. Porque não adianta saber. E o povo sabia. A história do povo judeu não deixa dúvida. Tanto é que o símbolo era o templo. Então eles tinham essa ligação efetiva e afetiva com Deus. Mas ao mesmo tempo não temiam, porque faziam errado. E aqui, um conselho, como queiram, precisamos aproveitar os momentos de ensinamentos. Aliás, eu vou falar, por isso eu gosto tanto de escola bíblica, porque a escola bíblica não é só ministração, a escola bíblica é ensinamento, porque através do ensinamento a gente tira a tapa, retira a ignorância e passa a enxergar. Precisamos aproveitar os momentos de ensinamentos, pois o dia da calamidade virá. Muitos ignoram os conselhos, quando estão bem, e acordam, quando já é tarde. Cara, isso aqui é fundo. A gente padece por não ouvir. Deixa eu contar uma piadinha, é quase imbecil, mas só para dar uma descontraída. Eu tenho uma mulher sábia, muito mais do que eu. E eu participo muito mais da igreja, da EDB, lá da nossa central, da nossa sede. E eu levanto cedo, todo dia vou para a academia. E hoje eu fui. Era 20 para as 9. A Elaine chega lá esbaforida na academia agora. Você esqueceu que o culto é às 10? Que o culto é às 9? Lá na EDB Santa Luzia é às 9. E você está atrasado, porque 20 minutos eu suado na academia. Aí eu saí doido, nem tomei banho. E na estrada, pode rir, que é de rir mesmo. E na estrada eu passando álcool. E ela morrendo de rir. Falei, rir, o negócio é rir, que nós não vamos chegar atrasado mais, né? Se eu não ouço ela, eu disse, não, você está equivocado, é às 10. Não é às 10. Eu estou falando do exemplo simples, mas a gente às vezes não ouve. Às vezes a gente está sendo advertido. Há muitos anos atrás, meu pai me fez uma advertência, graças a Deus. Eu me lembro o dia, a hora, o lugar, exatamente as palavras dele. Mudou a minha vida. Se eu não tivesse ouvido, possivelmente eu não estaria bem como estou hoje. Há muitos anos isso. O que está dizendo aqui? Aliás, eu vou lá buscar em Apocalipse, que também repete como em Ezequiel, só que fala assim lá, os primeiros capítulos de Apocalipse, quando vai falar das igrejas, das 7 igrejas, fala assim, quem tem ouvidos, ouça. Mas a gente não ouve. Estou dizendo, às vezes a gente não ouve, e dá a cabeçada, e sofre, e vai para o rumo errado, e faz negócio errado, e toma decisão errada que vai pesar sobre nós, a nossa família, a nossa geração, por não ouvir. Ou vocês imaginam que não existem profetas hoje, que chegam e conversam com amor, a gente ouve, mas não acredita, duvida, né? Ah, que bobagem, quem é esse? Às vezes é um instrumento de Deus que você está ignorando e vai pagar. Nós vemos aqui. Outra conclusão, isso aqui são conclusões, hein? Deus faz coisas incríveis em nossa vida. Aleluia! E faz. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, pode colocar um ponto final nos nossos planos. E nós não sabemos quando, nem como.
Quem tem ouvidos, ouça. Outra conclusão: há um Deus soberano que nós devemos nos submeter à sua graça. A próxima conclusão, são bem conclusões. A glória de Deus está em qualquer lugar. O povo à época padeceu porque eles imaginavam que era o templo que ia salvar. O templo, Deus não vai destruir o templo, mas o templo, exceto as paredes, já estavam destruídos. Fisicamente não, mas em comportamento, em fé do povo para com Deus, o conserto estava atacado. Tanto é que Deus agiu duramente. Não foi isso que eu planejei. Já disse, conserta. Ele não consertou, vem a vara, vem o juízo, porque a forma que eu vou consertar é assim. A glória de Deus está em qualquer lugar, não só no templo, inclusive no exílio, não acabei de dizer. As profecias, algumas delas pelo menos, foram ouvidas por Ezequiel longe do templo, como escravo, lá no Iraque. A vida cristã, aqui começa o refrigério, viu? Eu deixei essas últimas para... Que, né, só falar de fim, né? A vida cristã não é só juízo, mas misericórdia, alegria e paz. E aqui entra a grande lição que possivelmente os professores que me sucederem nas próximas lições vão dizer: mesmo aonde só tem ossos secos. Aqui é a grande lição do livro como um todo de Ezequiel. Porque onde foi que Ezequiel viu os ossos levantarem, formar os tecidos, órgãos, e a partir daí movimentar como se fosse um grande exército? No exílio. Depois de ver seus pais decapitados. Depois de ver todos os seus sonhos destruídos. Está vendo aí, Ezequiel? O que eu posso fazer? Levou ele para um mar de ossos secos, reviveu todos e provou para ele, independente de templo, independente de qualquer lugar, eu estou no controle. Um dia desse, permita-me, eu estava na fila do posto de gasolina, lá no Carrefour, abastecendo o carro, aquela fila, como eu tive mais em conta. Mas eu estava ouvindo um hino, eu não consigo lembrar qual, mas um desses agitados que eu gosto de cantar, mas pop rock, né, que eu falo. Porque a nossa igreja é bacana, né? Um hino pega no 12, né, pastor? E eu angustiado com alguns problemas, pastor, eu sabe qual é o problema que eu estou falando, eu já conversei com ele sobre isso. Mas veio uma paz assim, falou assim: não se preocupe, eu estou cuidando de você. Foi o que Ezequiel, no meio de escravo, como escravo, não sei se vocês sabem, ele por ser sacerdote, o que você sabe fazer? Não, eu sou sacerdote, eu faço sacrifício. Não, vai amassar barro lá na beira do rio. E ele foi amassar barro, escravo amassando barro para fazer tijolo. E neste ambiente de escravidão, dor, 5 anos após o silêncio de Deus, veio a profecia dos ossos secos. Imagina o cenário, o cara destruído, levado cativo, ele seria o sucessor, um sacerdote honrado na sua terra, foi levado escravo, matou, degolou, cortou o pescoço do pai, da mãe na frente dele. Depois de 5 anos vem uma profecia, que é renovo total. O que dizer para ele? Está vendo o que eu posso fazer? Mesmo diante da sua angústia? É linda essa profecia. Ezequiel 37, me permita, eu não aguentei, pastora. Ao final, a restauração. Visão dos olhos secos. Ele viu, os ossos secos. Por mais secos, Deus restaura. Porque depois de 70 anos, todos sabem da história, o povo voltou e voltou em glória. Aí veio Neemias, Esdras, reconstruir o templo, não só do ponto de vista físico, reconstruir as muralhas, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Reavivem o que foi ensinado pelos nossos ancestrais. Nós fomos punidos
por nossa ignorância, por não ouvir os conselhos. Estamos pagando. Isso vale para hoje. Isso vale para hoje. Deus hoje também está aqui para nos restaurar. Ele estava lá e continua aqui. E aí eu vou usar termos que eu acho fascinantes na Bíblia. São termos como nunca, jamais, sempre estarei contigo, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Mesmo que a gente não entenda. Esse problema que eu estou vivenciando, que eu confidenciei ao pastor, cara, eu não consigo entender, mas isso eu vou fazer o quê? Eu vou acreditar em Deus, porque Ele não falou para mim que está cuidando de mim. Olha só, isso aqui também é uma conclusão que eu tirei. Eu não sei se ser sacerdote ou ser profeta, qual que é mais importante, mas um cara que consegue ler o futuro, cara, ele é o cara, hein? Para, né? Profeta é uma posição, olhos de Deus, consegue enxergar o futuro, isso é o profeta. E olha só a conclusão que eu cheguei, ó. Aos 30 anos, segundo um dos textos que eu li, Ezequiel, cativo na Síria, no atual Iraque, estava antes, há poucos anos, que em 30 anos ele começaria o sacerdócio dele, preparado para ser um sacerdote. Mas Deus fez tudo isso para fazê-lo um grande profeta. Olha a história. E quem disse que quando ele foi levado cativo, ele não entendia isso? Deus, mas meu pai foi decapitado na minha frente, eu iria sucedê-lo como sacerdote. O que é isso? Quem que vai entender um cenário desse, a não ser chorar? Mas Deus tem outros planos. Às vezes a gente ignora, né? Não entende. Ezequiel tinha um sonho, mas Deus tinha outro plano para ele. O que é o Ezequiel? O Ezequiel, se nós formos avaliar, eu achei alguns termos que eu fui estudar. Quem é Ezequiel hoje? Um profeta que 700 anos antes previu um novo tempo, previu uma nova cidade, previu o reino messiânico, previu que a vida, que Deus traz a vida de volta, mesmo diante do caos. É a mensagem. Isso é para nós, está passando dificuldade? Confia. Sempre, nunca, jamais, vou estar com você. E aqui eu vou fazer um paralelo. É outra coisa que os meus olhos, ao estudar, sabem, mas é só Deus. Eu fiz um paralelo entre, por exemplo, o que é o Iraque e um paralelo sobre o que é Israel, que independente da história de ser judeu e não acreditar no Messias, Deus escolheu o povo. É inegável, faz parte do conserto dele, e na hora certa ele vai consertar isso, como sempre fez. Mas mesmo num cenário de judeus, à sua volta, gente, Israel é um cantinho do nada, só areia praticamente, montanha. À sua volta, inimigos brutais, com muita bomba, muito dinheiro de petróleo, com outro Deus, violentos, aliás, esse que nós estamos vindo, nós estudamos aqui, Irã, Iraque e outros tantos. O IDH altíssimo, Índice de Desenvolvimento Humano, qualidade de vida alta. Estudem quantos prêmio Nobel de várias áreas que os judeus já ganharam. Povo inteligente, preparado, estudado, rico, mundo afora, onde tem judeu tem dinheiro. Só estudar, vai ver. Grandes empresários, grandes multinacionais, dedo de judeu. E ver lá, voltando a Nabucodonosor, o que virou o Iraque. Nada. É tremendo. Ao estudar a história, casando com a Bíblia, nós podemos ver claramente, não por questões espirituais que também a gente vê,
mas por questões óbvias na história do que Deus faz, do que Deus fez, e naturalmente vai continuar fazendo. É fé. Para a prova, tenha fé.